várias diferenças entre a infecção pelo HIV e AIDS. Uma coisa é eu ter a infecção e outra é eu ter AIDS. A infecção é quando eu tenho esse vírus dentro do meu organismo e ter AIDS é quando eu já desenvolvi alguma doença relacionada à infecção pelo HIV ou quando o meu CD4, que é uma célula de defesa, está muito baixo. Então, eu ter HIV não necessariamente significa eu ter AIDS. Do dia que eu tenho o contato com o vírus até o dia que eu começo a desenvolver sintomas, que algumas pessoas desenvolvem sintomas da infecção aguda e outros pacientes não. Esse período gira em torno aí de 15, 10, 20 dias mais ou menos, né? Até essa pessoa desenvolver AIDS propriamente dita, gira em torno de 5 a 7 anos, algumas pessoas menos tempo, outras mais tempo. Por isso que a gente fala da importância de sempre fazer esse exame junto com outros exames que a gente faça de uma forma rotineira, porque muitas vezes você está infectado e não tem sintoma e pode adoecer lentamente e até mesmo infectar outras pessoas. Um exame inicial negativo, ele não exclui o diagnóstico após uma exposição de risco. Por exemplo, eu tive uma relação sexual de risco e aí eu vou com 7 dias fazer um exame de HIV, dá negativo, eu falo, ok, não tenho nada. Isso não procede, por quê? Pode ser que não tenha dado tempo desse exame positivar, de se formarem os anticorpos. O HIV, ele age da seguinte forma, ele entra na nossa célula de defesa, o linfócito CD4, que é a nossa principal célula de defesa, e ele faz com que essas células morram. Então, com isso, cai a nossa imunidade, e aí a gente fica predisposto a várias infecções. Muitos pacientes estão com a infecção e não tem qualquer sintoma clínico, por isso que demora às vezes para fazer o diagnóstico. Quando esses pacientes se encaminham para quadro de AIDS, né, que é a infecção mais avançada, é uma gama de sintomas que podem acontecer, né? Desde quadro assim, de pneumonias, de meningites, de neoplasias, então o quadro é bastante variado. Nós temos observado ao longo dos últimos anos um aumento significativo da infecção pelo HIV em pacientes acima de 60 anos de idade, né? Isso é multifatorial, né? Os pacientes vivem mais, com maior qualidade de vida, né? E mantêm a sua vida sexual ativa também. E eles acabam, muitas vezes, não se dando conta da importância do uso do preservativo, né? E de alguns outros métodos aí de proteção também. Muitos usam já medicamentos para uma hipertensão, para diabetes, enfim. E aí você coloca nisso tudo uma outra doença. Eles demoram a se dar conta dessa infecção, né? E muitos médicos não solicitam esse exame logo de cara para essa pessoa. Então, algumas vezes a gente tem um retardo nesse diagnóstico para essas faixas etárias mais elevadas. É interessante notar que os nossos pacientes infectados pelo HIV, eles, pelo menos até esse momento, os dados que nós temos, eles não têm se comportado como o maior poder de aquisição desse vírus. Vários estudos têm sido feitos, né, para ver qual é a incidência da infecção nessa população, mas até esse momento, assim, nós não podemos dizer que eles são um dos grupos assim mais afetados da imunossupressão para os pacientes HIV com vírus controlado, né, que estão bem estáveis da sua doença. Assim, claro que diminuiu muito, mas ainda existe bastante, né? Em muitos pacientes, eu diria que talvez a maioria dos que eu acompanho, pelo menos, eles querem manter o seu sigilo justamente por conta disso, pelo preconceito que vem ao longo dos anos, né? Melhorando, mas ainda existe. Algumas pessoas, elas acabam conseguindo falar isso publicamente e isso acaba auxiliando outras pessoas para que pensem nesse diagnóstico. A gente fala que é uma mandala de prevenção, né? Então é uma prevenção combinada, desde o preservativo, a testagem rotineira, né, contra o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis também, né? Duas estratégias interessantes hoje, uma que chama PEP, que é a profilaxia pós-exposição sexual, né?
essa pessoa teve uma exposição sexual de risco, ela procura uma unidade de saúde, que está disponível pelo site do Ministério da Saúde, quais são essas unidades, e essa pessoa faz uso de medicamentos para prevenir a infecção pelo HIV. E outra modalidade chama PrEP, que é a profilaxia pré-exposição sexual. Tem algumas unidades também aqui no Brasil que fazem. Então você toma o antirretroviral antes de você se expor, né? Mas sempre lembrando que é importante o uso de preservativo. O tratamento da AIDS e da infecção pelo HIV tem sim evoluído muito ao longo dos anos, né? Nem se compara com o que era antes, né? Antes, alguns anos atrás, os pacientes tomavam muitos comprimidos ao dia com várias interações medicamentosas entre os antirretrovirais, que são os medicamentos para o HIV, e entre outras drogas, né? Hoje, então, esse tratamento é bem mais confortável, com menos comprimidos ao dia, menos efeito colateral e menos interação entre os antirretrovirais e entre outros medicamentos. Então, nesse ponto, sim, já melhorou muito, evoluiu bastante.